Oi, meu nome é Clara e eu falo de livros aqui e também na rede vizinha dos vídeos mais curtos. E esse vídeo de hoje é justamente para te apresentar o espaço em que nós falamos de livros na rede vizinha dos vídeos mais curtos, o tão falado BookTok. Isso porque recentemente eu vi um vídeo aqui no YouTube apresentando o BookTok para as pessoas, porém de uma maneira que não é real, de uma maneira que apenas prejudica a imagem desse espaço que foi criado por leitores para indicar livros, que seria um espaço e um movimento até mesmo a ser reconhecido, que tem formado novos leitores e até levado mais pessoas para bienais do livro, por exemplo. É claro que o BookTok tem seus pontos bons, mas também tem seus pontos dignos de crítica, como toda rede social. E eu quero apresentar tudo isso para vocês aqui nesse vídeo hoje, porque talvez você que esteja acostumado com o YouTube não conheça esse lado do BookTok, que também é importante. E como uma pessoa que começou fazendo vídeos sobre livros lá no BookTok, eu achei que seria o meu direito e talvez até meu dever explicar um pouco de como funciona essa rede social, enquanto aqui a gente tem vídeos mais tranquilos e mais longos. Eu não comecei no BookTok quando ele começou. Pelo que eu sei, essa comunidade de leitores para comentar sobre livros lá no TikTok começou na época da pandemia da Covid, principalmente na quarentena, quando as pessoas estavam passando mais tempo em casa e também procurando mais indicações de livros para ler. Então, leitores começaram a indicar livros nessa rede social com vídeos curtos, mostrando suas reações de leitura, mostrando quais livros indica, quais livros não indica e etc. E isso foi crescendo. Eu acredito que uma primeira coisa que aconteceu foi uma onda de viralização de livros. Tanto é que em 2024 nós tivemos a Livraria dos Mais Assistidos, uma livraria que o próprio TikTok formou na Paulista, para entregar livros grátis, 5 livros, se não me engano, que foram os mais comentados e os mais assistidos no BookTok, que seriam É Assim Que Acaba, Assistente do Vilão, entre outros. Eu não lembro exatamente quais são eles. Mas eu sei que, por exemplo, É Assim Que Acaba foi um livro muito falado, que é muito falado até hoje. Esse livro é da Colleen Hoover e eu acho que tem várias sequências. Eu, sinceramente, nunca li e nem tenho interesse de ler, porque não é o meu tipo de leitura. Porém, foi um livro que viralizou, que virou um best-seller, que se tornou um fenômeno aqui no Brasil também, muito graças ao BookTok. E se você olhar hoje, você vê tanto pessoas que amam esse livro, quanto pessoas que odeiam esse livro, os dois perfis dentro do BookTok para discutir sobre isso. O que é muito importante. O BookTok, então, foi essa comunidade formada lá na época da pandemia, que foi crescendo. Eu sei que teve um boom muito grande, depois afunilou um pouco porque saiu lá da quarentena, mas continua com bastante gente, com novas pessoas chegando, com novos leitores sendo formados e etc. É tão importante a atuação dessa comunidade, que é feita de leitores para leitores, assim como o BookTube é feito aqui, que foi possível notar o aumento de pessoas presentes na Bienal do Livro de 2024. Uma grande questão é a qualidade dos livros que estão se tornando best-sellers, a qualidade dos livros que estão sendo indicados pelo BookTok. Será que eles são bons mesmo? Será que é válido ou será que a gente está viralizando coisas que não são boas e só prejudicando os leitores? Além disso, tem uma grande questão, muitas vezes, sobre a agilidade dos vídeos, sobre as pessoas não terem mais interesse em assistir vídeos longos e por isso o BookTok talvez tenha chamado tanta atenção, porque as pessoas acabam fazendo vídeos muito curtos que pouco falam sobre o livro em si e só acabam mostrando qualquer coisa. No vídeo que eu assisti aqui no YouTube, por exemplo, essa era uma das críticas. Primeiro, que a qualidade dos livros que o BookTok divulga seria ruim. E uma outra questão do vídeo seria justamente a agilidade dos vídeos, a rapidez dos vídeos. Como uma pessoa que está acostumada a vídeos rápidos teria paciência para ler um livro inteiro. Primeiro eu vou falar sobre a rapidez dos vídeos. Realmente é uma estratégia do TikTok ter vídeos mais curtos. Os meus vídeos normalmente ficam entre 8 e 10 minutos, que seria o máximo. Isso porque eu acabo falando demais e eu gosto de fazer uma resenha um pouco detalhada sobre o livro. Então eu não consigo falar sobre um livro em menos de 3 minutos, por exemplo. Mas muita gente acaba fazendo trends, que seriam vídeos de chamariz para a pessoa olhar para o livro. As trends acabam sendo uma estratégia, muitas vezes funcionando como gatilho para você puxar uma pessoa para um vídeo mais longo. Então você acaba mostrando uma trend de um livro, que é um vídeo rápido, aquela pessoa fica interessada naquele livro e quando ela entra no seu perfil ela acaba vendo um vídeo mais longo. Ou até mesmo o próprio algoritmo do TikTok acaba mandando o seu vídeo mais longo sobre o mesmo livro que a pessoa assistiu a trend. Muita gente realmente não tá com paciência para assistir vídeos de 10 minutos, mas tudo isso muda de acordo com a comunidade que você constrói. Como, por exemplo, a comunidade que eu construí.
As pessoas que me seguem sabem que os meus vídeos não têm menos de 5 minutos na maioria das vezes, principalmente quando eu vou falar de um livro. Eu dificilmente consigo falar de um livro em menos de 5 minutos, isso porque eu gosto de fazer análises mais detalhadas das minhas leituras. E também porque eu falo demais. Então quem me segue gosta desse tipo de conteúdo, gosta de consumir esse tipo de vídeo que é mais longo, que exige mais paciência. Se a pessoa não gosta e percebe que ela não gosta, ela vai parar de me seguir. Por outro lado, tem gente que gosta de conteúdos mais rápidos, que não quer saber tanto do livro, então procura criadores de conteúdo que façam vídeos mais curtos. E isso não vai fazer a pessoa não ler o livro. Pelo contrário, muitas vezes um vídeo curto pode chamar tanta atenção de uma pessoa sobre o livro que ela vai atrás desse livro só para matar a sua curiosidade. Diferentemente do que é dito nesse vídeo criticando o BookTok, isso não está afastando as pessoas da leitura. Por mais que a leitura seja algo que precisa de foco, que precisa de tempo, que não é uma coisa rápida como você passar o dedo na tela e já assistir outro conteúdo, você vê que o BookTok tem formado novos leitores. Isso está sendo dito por diferentes jornais, como o G1, como a revista Exame, como a quantidade de pessoas que têm ido a feiras de livros. Isso é uma coisa muito boa. E é uma coisa muito boa novos leitores começarem, seja por É Assim Que Acaba, ou seja por Dostoiévski. O importante é formar novos leitores. E é claro que sim, o TikTok é uma rede de conteúdo mais rápido. Porém, tem como fazer vídeos até 10 minutos, como eu costumo fazer, e caso a pessoa ainda queira falar mais, como eu quero falar mais, eu acabei vindo pro YouTube e muitos dos meus seguidores vieram de lá pra cá, permitindo que essas pessoas entrem mais ainda a fundo no conteúdo do livro. Um outro ponto que eu acho muito bom para o criador de conteúdo literário no BookTok é justamente uma facilidade na edição e uma facilidade em gravar o vídeo. Você vê que no BookTok, no TikTok em geral, não tem tanto uma necessidade de uma formalidade. Você não precisa estar num ambiente maravilhoso, você pode filmar num fundo branco. É uma coisa muito mais tranquila, você pode fazer com a roupa que você tá em casa. Pra mim é muito mais cômodo, porque eu filmo com o meu celular, eu edito no meu próprio celular e eu publico. O único trabalho que eu tenho é de editar o vídeo, cortar algumas partes, colocar legenda. Pra mim é isso. É claro que o fundo também penso, mas já é um fundo de sempre. Já é uma coisa muito mais tranquila do que gravar pro YouTube, por exemplo, que eu uso a câmera e o vídeo é muito mais pesado. E eu tenho um trabalho de edição no computador que leva muito mais tempo. E eu ainda não consigo colocar legenda. O YouTube acaba colocando automático, mas não sou eu que faço essa legenda. O TikTok traz essa comodidade tanto para quem assiste quanto para quem faz o conteúdo. E isso acabou atraindo muitas pessoas, muitos leitores, para indicar livros dentro do TikTok. E logo eu vou explicar o porquê que eu comecei a falar de livros lá no BookTok. Mas sobre a qualidade dos livros que são indicados, isso é uma questão muito profunda e muito complexa do próprio BookTok. Isso também, para mim, foi uma grande crítica. Quando eu comecei a ter contato com o BookTok, eu via muitos livros iguais sendo indicados pelas mesmas pessoas. Então eu via, por exemplo, É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, sendo muito indicado por muitas pessoas, acabava ficando sempre na mesma coisa. E muitos vídeos que eu assistia eram de livros que não me agradavam, eu não gostava, e eu sentia que se eu comprasse eu ia me arrepender. Então eu sempre soube que eu não ia comprar aqueles livros. Só que eu sempre fui leitora, né? Desde criança eu leio. Então eu já tenho um gosto formado de leitura que eu sabia discernir o que eu ia gostar e o que não. Mas os novos leitores podem assistir um vídeo de um livro considerado ruim pela maioria e falar, é um livro bom, vou comprar para ler, comprar e não gostar. Só que isso é uma coisa, é um processo da própria formação do leitor. Muitos livros são indicados muitas vezes no BookTok, isso porque eles viralizam. Começa uma pessoa falando de um livro, outra pessoa leu aquele livro por conta da indicação dessa pessoa e gostou. Essa pessoa também quer indicar para outras pessoas e vira um ciclo. Então você encontra muita gente falando bem e muita gente falando mal desses livros que viralizaram e que viraram best-sellers graças ao mundinho ali do BookTok. E é normal esse processo de você achar que vai gostar de um livro, comprar o livro e ver que você não gostou.
Principalmente quando você não é um leitor formado. Não sei nem se é possível essa fala, leitor formado. Eu acho que não. É um processo de amadurecimento do seu gosto literário conforme você vai envelhecendo, crescendo, você vai mudando. Quando eu era mais nova, eu gostava de muitos livros que hoje eu não gosto mais, que não é mais meu perfil de leitura. Eu tenho como exemplo aqui um livro que eu ganhei dos meus pais quando eu tava fazendo... Quantos anos eu tava fazendo? 13 anos. Quando eu tava fazendo 13 anos. Chama A Garota de Papel. Eu lembro que eu adorei esse livro, eu devorei ele. E é sobre um escritor que ele perde a inspiração dele e aí a personagem do livro dele sai do livro dele para ajudar ele a achar inspiração. Eles fazem uma viagem e eu sei que eu adorei. Só que hoje é um livro que eu acho ele super bobo. Isso porque eu amadureci como leitora. E talvez se alguém me indicasse esse livro hoje e falasse sobre a sinopse desse livro, eu ia ouvir e ia falar, não vou ler esse livro porque eu tenho certeza que eu não vou gostar. Mas quem não amadureceu o seu gosto literário ainda, vai ter várias dessas de, eu acho que essa pessoa que tá me indicando assistente do vilão é bom, vou ler. Detestei assistente do vilão. Isso é um processo. Você vai dar de cara no muro várias vezes, mas o bom é que você descobre o que você não gosta e o que você não precisa ler de novo porque você sabe que você não vai gostar. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que nesse vídeo que eu assisti aqui no YouTube, falava que o BookTok só indicava romances com hot. E eu fiquei meio assim, da onde essa pessoa tirou essa informação? Porque se a pessoa tirou essa informação de É Assim Que Acaba, esse daí é um livro, né? A gente tem muitos outros sendo indicados no BookTok que não são sobre isso. Eu não entendi muito bem de onde a pessoa tirou essa informação, porque não existem só esses livros no BookTok. E agora eu vou falar o porquê que eu comecei, porque vocês vão entender. Eu comecei a fazer os vídeos no BookTok faz 1 ano e meio, 2 anos. E eu comecei por um projeto pessoal, porque eu sentia que quando eu lia um livro e terminava ele, muitas vezes eu não me lembrava dele passado 1 mês. Só que quando eu contava a história do livro pra alguém, por exemplo, a minha mãe, que era a pessoa mais alugada pra eu falar de livro, eu lembrava melhor da história. E aí eu pensei, por que não começar a fazer vídeo falando disso pra eu poder reassistir depois? E essa ideia veio na época que eu comecei a assistir vídeos no BookTok. Só que eu comecei a perceber que tinham muitos livros repetidos sendo indicados, muitos livros que não eram do meu gosto sendo indicados. E aí eu falei, bom, os livros que eu leio não são esses, e são livros bem diferentes do que o pessoal costuma indicar aqui. Se eu começar a fazer vídeo aqui, talvez mais pessoas se identifiquem. E eu comecei a fazer vídeos falando dos meus livrinhos que ninguém estava falando. Livros que o pessoal no BookTok não conhecia, ou não falava, ou quem conhecia não tinha tanta visibilidade assim. E isso começou a crescer. Eu vejo, depois que eu comecei, que muita gente tá falando de livros muito diferentes. Muita gente tá falando de livros que eu não conheço. E isso não é porque, depois que eu comecei surgiu essas pessoas. Não, é porque essas pessoas às vezes estão escondidas por lá. E se você não treinar seu algoritmo para encontrar essas pessoas, o BookTok só vai te entregar, assim como todo TikTok, o que é mais visualizado. Se É Assim Que Acaba é mais visualizado, é o que vai chegar em você. Se você não demonstrar que você não gosta de É Assim Que Acaba e você gosta de Dostoiévski, a pessoa do Dostoiévski não vai aparecer. E é um algoritmo. É assim que funciona, de acordo com as suas preferências. Desde que eu comecei, eu vi muita gente com livros muito diferentes crescendo no BookTok, falando de livros que eu não leria. Eu vejo grandes perfis indicando livros que eu não conheço. Não sei quando foi essa onda do É Assim Que Acaba. Eu acho que foi lá na época da pandemia. Mas hoje, pra mim, ele já tá bem diversificado. E é uma coisa muito boa essa diversidade, porque você vê pessoas com perfis diferentes, indicando livros diferentes, pessoas que são daqui do YouTube, indo fazer vídeos lá no TikTok pra conseguir conquistar novos leitores. Se a pessoa começou a ler por É Assim Que Acaba, tá ótimo. Se ela gostou desse tipo de leitura, tudo bem, ela vai continuar lendo outros livros do mesmo estilo. Isso não significa que ela não possa mudar o gosto literário dela. Mas muita gente começou por É Assim Que Acaba, não gostou de É Assim Que Acaba, mas continua lendo para encontrar o seu gosto literário, para encontrar o seu perfil. E é isso que o BookTok tem que fazer. Não é uma norma você falar, vou indicar É Assim Que Acaba, todo mundo vai gostar de É Assim Que Acaba. Não, mas a pessoa começar por qualquer que seja, não sendo livro de coach Pablo Marçal, por exemplo, tá ótimo. E eu acho que o BookTok tem feito esse papel muito bem feito, até mais do que outras redes sociais, por justamente ser uma plataforma de vídeos rápidos, uma plataforma que as pessoas começaram a assistir pra ver dancinha, de repente você recebe um conteúdo de livro ali no meio da dancinha.
Entendeu? Você colocou um conteúdo literário no meio de um conteúdo que não seria nada educativo, por exemplo. Você conseguiu implantar um negócio ali que vai fazer diferença para alguém. Porque é um livro, sabe? A literatura faz diferença. Então eu entendo que o BookTok tem feito um ótimo trabalho em conquistar novos leitores e que não tem só livros romance com hot sendo indicados lá. Eu sou o tipo de criadora literária que não gosta de romances. Tenho dois romances lidos aqui na minha estante. Todos os livros que eu indico, a maioria não são de romance romântico, sabe? São livros contemporâneos, livros com várias questões sociais. Eu gosto muito de realismo mágico, romance de formação. Eu tô lendo alguns clássicos também. Tem muita gente indicando Dostoiévski, tem muita gente lendo Pais e Filhos. Tem muita gente falando de literatura russa no geral, tem muita gente falando de Senhor dos Anéis, tem muita gente falando de fantasias, tem muita gente falando de Duna, tem muita gente falando de muita coisa diferente. Tem criadores de conteúdo sobre fantasia apenas, tem criadores de conteúdo que gostam apenas dos romances hot, tem criadores de conteúdo que gosta de literatura clássica, que gosta de romances contemporâneos, tem todo tipo. Então eu acho que é muito bobo generalizar e dizer que uma rede social que está trabalhando para formar leitores, justamente porque ela é feita de leitores para leitores, não está ajudando. Eu acho isso uma falácia, para ser sincera. E eu acho que também é um tiro no pé, porque se você é um leitor falando para outros leitores, desincentivando que os leitores acompanhem outros leitores em uma outra rede social que fala de leitura, não tá fazendo muito sentido as coisas aqui.